sempre aqui no Condição de Mulher essa louca conversa sobre a mulher na política. E a gente fica sempre repetindo a mesma coisa, mas é preciso, né, minha amiga? Porque, afinal de contas, depois de 10 anos de uma militância danada da mulher brasileira ali, com conquistas na Constituição, conquistando espaços na mídia, abrindo, nós continuamos com uma representatividade política ridícula. Não é? Não sei, já conversamos aqui com tantas políticas e hoje estamos com a Odete Carvalho, né? Odete, querida, você é professora bancária, foi candidata a deputada agora, né? Ontem, né? Na eleição. Ontem. Não sabemos ainda, né, Odete? Não sabemos o que vai acontecer. Escuta, mas já é tão difícil uma mulher na política, né? Você vai nos explicar também um pouquinho desses porquês aqui. E uma mulher negra, fica mais difícil ainda, né? 2 vezes. 2 vezes, né? Meu 2 Deus. vezes. Como é que é essa tua experiência na política? Bom, a minha experiência na política começa em 82. Em 82, eu ingresso na política e saio candidata a vereadora. E na época fui bem votada, só que o voto era vinculado, então as pessoas, eu quero uma virada e tal, e o seu partido vem com outro candidato na cabeça, nós não queremos isso, nós queremos virar, que na época era o PDS no poder e o PMDB que vinha aí à frente. Então, onde houve PMDB de ponta a ponta, não sei se vocês lembram, em 82, que o PMDB ganhou de norte a sul, leste a oeste, não é? Mas mesmo assim, eu fui bem votada, tive 2.333 votos, né? E depois eu passo para o PTB, aliás, para o PDT. Que é onde você está até hoje. Exatamente. Agora você vai me perguntar por que PDT? Por que o PDT? Porque uma das cláusulas que está no estatuto do partido é a condição do negro. Do negro enquanto todo ocupando o seu espaço, não é? Então nós formamos dentro do partido o Movimento Negro, que hoje como coordenador nós temos o senhor Antônio Leite coordenando este movimento. Esse movimento realmente foi bastante trabalhoso e nós conseguimos nosso espaço, estamos aí. Só que de repente eu deparo que a mulher não participa. Você diz dentro do partido? Dentro do partido, não só dentro do meu partido, como em outros partidos, a participação da mulher é muito pouco. E principalmente da mulher negra, né? A mulher negra, ela participa muito pouco. Ela participa sim, existem vários movimentos, tá? Existem vários movimentos negros, mas politicamente elas não participam. E esse movimento negros que existe por aí, ele precisa ter um respaldo político. Enquanto você não tiver um respaldo político, nós não conseguimos avançar. Você percebe que infelizmente é esse. E onde é que você vai conseguir esse respaldo político? Explica para nossa amiga como é que esse respaldo político vai acontecer. Aí é que está. Com o seu partido no poder, com mais representatividade do seu partido? Por aí? Não só com o meu partido no poder, mas em outras facções também. Percebe? Não é, nós também não vamos agregar todo mundo lá no PDT. Vamos, cada um tem a sua facção, tem a sua linha política, não é? Então existem várias facções, vários partidos, em que cada uma poderia colocar lá, mostrar sua carinha negrinha lá, olha, tem mais uma lá. Veja bem, este ano sou a única mulher e negra que estão saindo candidata. Onde estão as outras? No Brasil inteiro ou no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, nós temos a Benedita que está saindo como senadora. Então são nós duas. Então no Brasil são 2 mulheres negras candidatas. Quer dizer, muito pouco muito mesmo, pouco, né? muito Se pouco. você pensar que a mulher negra, 50 e tantos por cento das mulheres. Então nós somos muito poucas representativas, muito pequenas. Ainda bem que a gente consegue rir, viu, minha amiga, dessas coisas. Nós não devíamos estar chorando aqui, né? Exatamente, devia estar chorando, realmente, porque o negócio não é muito fácil, não. E é muito difícil trazer a mulher negra para o partido, talvez até pela condição social, socioeconômica. Porque a mulher negra, na realidade, ela vive mais na periferia. Então, para trazê-la ao convívio político,
se torna mais difícil. Mais difícil, né? A Eva Blay, se não me engano, a Eva Blay ou a Alda Marco Antônio, uma delas, quando esteve aqui, né, que elas estiveram aqui com a gente, nos falaram sobre esse problema da dupla jornada de trabalho da mulher. Então, se a mulher já tem dupla jornada de trabalho, já trabalha fora de casa, já tem que fazer o serviço doméstico também, que hora que ela vai fazer política, né? Que hora que ela vai para reunião, que hora que ela vai fazer um trabalho comunitário. Mesmo assim, muitas delas conseguem, né? E você é a prova viva disso. Você tem um trabalho muito bonito com as crianças, né? Tem. Que é o Reduto da Paz. O Reduto da Paz. O Reduto da Paz iniciou na seguinte proposta. Eu já lecionava, eu sempre fui de agitar, eu gosto de agitar. Então eu já lecionava em casa, eu era estudante, normalista, e já tinha alguns aluninhos em casa, porque na minha época de estudante se tinha o curso de admissão, né? Você não pegou isso, não sei, né? Mas nós tínhamos o curso de admissão. Para entrar no ginásio? Para entrar no ginásio. Então, veja bem, eu já preparava crianças, né? Naquela época eu já preparava criança em casa. Eu tinha 3 turnos em casa, era incrível. E daí, um dos alunos me procura depois de moço, né? Até não quero dizer que estou muito velha não, né? Um dos alunos me procura e fala, Nete, olha, nós estamos querendo fazer um trabalho na Praça da Sé. Porque dentro eu andando lá, conversando com alguns garotos da Praça da Sé, garotos da rua, onde existia o Padre Batista, já fazendo um trabalho em cima desses garotos. E nós queríamos juntar com o Padre Batista. E eu gostaria que você participasse, porque eu sei do seu trabalho. Aí eu falei, Rena, fazer um trabalho na Praça da Sé é um trabalho meio complicado, né? Nós estivemos lá, olhamos, então não é tão fácil assim. Por que não fazer um trabalho no bairro, não é? Evitando que essas crianças saiam do bairro e vá à Praça da Sé? Porque o que acontece? As crianças que estão na Praça da Sé, elas não moram na Praça da Sé, elas vêm de outros bairros. Então o que nós temos que fazer é que esse Reduto da Paz se estenda e vá atingir outros lugares, outros bairros. Com isso nós vamos dar uma parada com essas crianças. Para segurar a criança no seu bairro de origem, então, onde ela tem a sua família. Exatamente, a sua família. Então vamos fazer um trabalho com a família e com a criança. Só que o nosso trabalho, Isabel, cresceu demais. E nós não tínhamos estrutura. Aí é que é duro. Então, por que nós não tínhamos estrutura? Porque nós precisávamos de um psicólogo, médico, entendeu? Assistente social, um local. Minha casa vivia lotada de crianças. Entendeu? Então nós não tínhamos espaço para pôr essas crianças. Então nós tiramos alguma, nós conseguimos tirar da mão do traficante. Ah, porque provavelmente tem os traficantes lutando lá com vocês também para pegar essas crianças para trabalhar para eles. Exatamente. Então nós conseguimos tirar uma boa parte. Mas infelizmente nós tínhamos que ter muito mais condições, porque independente disso, eu trabalho no banco 8 horas. Lecionava à noite. O traficante tinha contato com a criança de segunda a sexta e nós íamos ter contato com a criança só no final de semana. Você percebe? Então o nosso trabalho fugiu pelos dedos. É como você esmagar a manteiga, né? Ela escapa pelos vãos dos dedos. Mas mesmo assim conseguimos tirar algumas, que hoje estão estudando, outras já até se formaram. Bom, 1, 2, 3, não importa, você ter tirado uma criança da rua já é uma grande coisa, né? E eu quero sempre lembrar aqui, sabe, Odete, que a nossa Constituição diz que a educação dos 0 aos 6 anos também é um dever do Estado, né? E o Estado tem que assumir isso, porque nós temos muitas crianças abandonadas, que é uma situação que preocupa todo mundo, porque hoje são crianças e amanhã serão adultos, né? E parou esse Reduto da Paz, você não tem mais? Nós demos uma parada porque nós não tivemos condições de continuar, porque envolve muita coisa. Então aí mais um motivo do meu retorno à política. Sim. Você percebe? Para brigar por isso, Para brigar por esse espaço. Porque quando a gente diz assim, olha, o governo tem que fazer do 0 a não sei há quantos anos, o governo tem... Nós costumamos a culpar muito o governo.
Mas nós temos, Isabel, muitos empresários que poderiam colaborar. Você percebe? Então nós precisamos largar de colocar muita culpa no governo. Nós temos que ir atrás desses empresários que estão aí gananciosos, né? Lutando pela inflação subir cada vez mais, porque quanto mais alto, mais eles ganham, não é verdade? Os banqueiros, não é verdade? Então esse pessoal é que precisa ajudar também o governo. Veja bem, esses fraudes enormes, você sofre lá no seu leirito um desconto no INSS. Onde é que está esse seu dinheiro? Pois é por isso que a gente tem que cobrar o governo, né, Odete? Você vê que no fim não tem jeito. Agora, que pode haver uma parceria entre iniciativa privada e governo. O governo também pode fazer alguma coisa para incentivar o empresário a investir nesse lado, né? Exatamente. E o empresário, se ele for bem inteligente, ele vai saber que se ele tiver uma creche no local de trabalho, né? Ele vai ter uma mulher muito mais produtiva, muito mais né? produtiva, e muito mais tranquila, não é? Quer dizer, é o governo, é a sociedade, é a iniciativa privada, mas é todo mundo. Isso são as Odetes da vida também, né? Que tem esse bom humor e essa alegria contagiante. Odete, muito obrigada pela sua presença no Condição de Mulher. E para você vai ficar agora com mais um capítulo da história da luta das mulheres no Brasil com a Melinha Teres, logo depois do intervalo. Magnus valoriza o seu tipo de beleza. Um salão especializado em maquiagem e cabelos étnicos. Curly, Relax e Defrissan. Masculino, feminino e infantil. Com produtos importados para crianças a partir de 3 anos de idade. Faça uma consulta grátis no Magnus Cabeleireiros. Avenida Pacaembu 1020. Fone 664409 667273. Toda mulher precisa de produtos revolucionários que tornem sua vida mais prática e segura. Foi assim com os absorventes íntimos e outros que foram tabu e hoje são indispensáveis. Agora é a vez de EasyFly, uma revolução na Europa. EasyFly foi criado para manter a mulher longe do contato com o vaso sanitário e com as bactérias que existem em banheiros. Com o EasyFly você pode ir onde quiser sem ter medo de ir ao banheiro. Eu uso. Experimente. EasyFly, a proteção da mulher atual. A situação é dramática. Os bombeiros lutam muito, mas o fogo se alastra. Aí, atenção, já temos os nomes das primeiras vítimas. O Jatobá, a Paineira, o Ipê, uma família inteira de micos-leões dourados. Fogo na mata mata. Durante os meses de seca, qualquer descuido pode ser fatal. Participe. Prevenir é melhor do que apagar. Cuidado com queimadas, cigarros, balões e fogueiras. Disque Mata Fogo, 0800 12 0051. Secretaria do Meio Ambiente, Governo do Estado de São Paulo. Venha correndo comprar sua cartela pra você participar. É o Festival de Prêmios da Ferroviária. Da banda do Brasil com a Ferroviária. Com a Ferroviária. Venha correndo comprar. Chegou a hora de você ganhar. No Festival de Prêmios da Ferroviária. Da banda do Brasil você vai ganhar. Toda rádio tem locutores. Toda rádio tem comerciais. Toda rádio tem público. Toda rádio tem músicas. A 97 Rock tem só o que você quer. Não confunda barulho com atitude. 97 Rock. Você foi o ponto de partida para um novo Chevrolet Vectra. Em cada detalhe, uma extensão de você. Em todos os avanços, um Chevrolet.
uma nova categoria. Vectra é você. Preciso encontrar um seguro de vida diferente, que acompanhe todas as fases da minha vida, que seja ao mesmo tempo seguro e poupança. Um seguro individual, feito somente para mim, que eu possa transformar em renda de aposentadoria ou até resgatar minha poupança acumulada durante os anos de contribuição. A solução é chamar o meu corretor de seguros. O Envida Decatur Seguros é assim. Pergunte ao seu corretor. Seja empresária do seu tempo. Venha ser consultora de beleza Natura. Uma atividade duplamente rentável. Traz lucro e realização pessoal, além de outras vantagens. Você faz seu próprio horário e escolhe seus próprios clientes. Recebe apoio e orientação constante para aperfeiçoar seus conhecimentos. Os produtos são entregues em sua casa sem custos adicionais. E você ainda tem a segurança de estar sempre oferecendo o melhor, pois a alta qualidade dos produtos Natura é reconhecida pelos consumidores mais exigentes. Venha ser dona do seu negócio, do seu dinheiro e do seu tempo. Venha ser consultora Natura. Ligue grátis 90162 369223. É o menor preço. Se é CE. Tudo começa quando um detetive vai investigar mortes estranhas em uma universidade. As suspeitas caem sobre um cirurgião muito estranho. Vácuo, uma comédia maluca. Nosso cinema, nesta terça, 9h30. Rede Mulher. Bom, nós vamos continuar a falar da condição da mulher no período do Brasil Império. Esse período é muito rico porque aí já começa uma participação intensa das mulheres, até mesmo para escrever. Esse período é muito agitado politicamente, muitos intelectuais procuram fundar jornais, começa a crescer a imprensa escrita para colocar suas ideias, para o debate, para as atividades culturais, e as primeiras feministas fazem os seus jornais. E é disso que nós vamos falar nesse programa, mas eu queria também falar um pouco de algumas mulheres que tiveram um papel importantíssimo nesse período e cujo exemplo, né, de atuação nos deixa felizes, né, até hoje, e é motivo de orgulho para nós mulheres brasileiras. Eu, no programa passado, eu falei rapidamente da Maria Firmina dos Reis, e eu quero aqui enfatizar esse nome, eu quero que vocês não esqueçam, e se tiver alguma dúvida, que escrevam para nós, eu insisto, porque Maria Firmina dos Reis era uma mulher negra, era negra, e ela foi tão, assim, considerada tão inteligente, que até hoje, no Maranhão, quando se refere a uma mulher inteligente, fala, essa mulher é igual a Maria Firmina dos Reis. O seu livro, que é o primeiro romance abolicionista brasileiro, está exposto no Museu da Cultura Negra, lá em São Luís do Maranhão, que é a sua cidade natal. E isso isso é um sucesso muito grande, uma mulher negra, em pleno período ainda da escravidão, ter esse papel, dar essa contribuição para a história. Uma outra mulher que é importantíssimo a gente falar dela é a Chiquinha Gonzaga, compositora, música, e todo mundo já ouviu a sua música. Quando a gente canta, ou abre alas que eu quero passar, quer dizer, quando lembra dessa música, uma música carnavalesca, uma marchinha que hoje é cantada todo ano, todos os carnavais, né? E é bom lembrar que essa mulher foi que criou a música de carnaval, porque até então o carnaval era festejado, comemorado com músicas folclóricas, sem nenhuma dedicação especial ao carnaval.
Chiquinha Gonzaga instituiu a música carnavalesca brasileira. Portanto, ela é uma mulher que merece aqui a nossa fala, a nossa lembrança, e ela foi uma mulher de elite, foi uma mulher que nasceu no Rio de Janeiro em 1847, certo? Que foi criada para ser uma sinhazinha, como tantas outras naquela época, estudou português, latim e piano, que era o que uma mulher de elite, no ano de 1860, né, por aí, estudava. Com 13 anos, ela foi obrigada a se casar com um noivo escolhido pelos pais. Ela foi proibida de tocar piano pelo marido. Ela então até buscou um outro instrumento mais acessível, o violão, e também foi proibida pelo marido. Então, diante de tanta proibição, já mãe de 3 filhos, muito jovem, ela resolve se separar, casa-se com outro homem que também não aceita essa sua paixão pela música. Ela também se separa desse homem. Enfim, os homens naquela época não estavam preparados para conviver com mulheres que gostavam de música, veja só. E pensando bem, tem muitos homens ainda hoje que não estão preparados para conviver com mulheres que gostam da liberdade, que gostam de se manifestar, de se expressar, enfim, que gostam de ter autonomia e livre-arbítrio. Mas naquela época, ter essa liberdade de arbítrio que teve a Chiquinha Gonzaga foi motivo de muita discriminação, né? E ela foi, inclusive, afastada por toda a família não aceitou, e ela passou a viver não só com a música, mas também viver da música. Ela passou a escrever músicas que eram vendidas pelos escravos e negros ali nas esquinas do Rio de Janeiro, né? E essa mulher, ela se desenvolve a tal ponto que ela é a primeira mulher brasileira a reger uma orquestra. E essa palavra, maestrina, foi introduzida no nosso vocabulário da língua portuguesa por causa dela, porque só existia maestro, era uma profissão até então exclusivamente de homens, e até hoje ainda são poucas mulheres maestrinas, mas a Chiquinha Gonzaga foi a primeira. Quer dizer, ela foi extremamente ousada, e ela era também engajada politicamente. Ela era abolicionista, como eram as mulheres mais avançadas naquela época. Defendia a libertação dos escravos e defendia a república, era contra a monarquia. E quando foi proclamada a república, a Chiquinha Gonzaga não gostou da forma como o governo republicano passou a comandar o país, e fez uma crítica através da música, que era a sua maneira de expressão. Ela fez a música Aperte o Botão. O que aconteceu? O governo republicano censurou a Chiquinha, a música da Chiquinha. Ou seja, talvez tenha sido ela a primeira compositora a brasileira a ser censurada, né? Bom, e outra mulher interessante é a Maria Baderna, uma bailarina italiana que chegou aqui no Brasil em 1851. Chegou com 21 anos e chegou fugida de Paris, que ela vivia lá com aquela Revolução de Paris, que foi em 1848. Ela participou ativamente dessa política e, perseguida, ela resolveu vir para o Brasil, né? E ela era muito bonita e fazia muitas apresentações, inclusive no Teatro Municipal na época. Ela, lá no Rio de Janeiro. Todas as vezes que ela saía à rua, os rapazes faziam arruaça e agitações por causa da beleza dela, da exuberância. E essas arruaças e agitações passaram a ter o nome de baderna, né? Até hoje é uma palavra que se usa, é uma palavra que está também no nosso vocabulário, baderna. Os baderneiros eram aqueles que faziam arruaças, agitações, tanto por qualquer motivo e mesmo por motivos políticos, né? A baderna é usada para as agitações políticas, porque a Maria Baderna, a que trouxe esse vocábulo aqui para a nossa língua, né? Que enriqueceu a nossa língua também, ela gostava de uma agitação política, de uma participação política, e ela, logo que chegou para cá, ela, além de dançar, que era a sua profissão, era bailarina, ela ajudou muitos negros foragidos a formar quilombos
né, que era a organização de resistência dos negros na época da luta pela libertação. E então é interessante trazer a história dela, porque todos nós falamos essa palavra baderna várias vezes ao dia. E baderna, nós temos que lembrar da Maria Baderna, que trouxe essa contribuição, né? Mas nós vamos começar a falar aqui um pouco da imprensa das mulheres, né? Como eu disse no início, foram as mulheres que começaram a escrever seus jornais em meados do século XIX, que é lá no 1800, a partir de 1852, elas editam o primeiro jornal, que é o Jornal das Senhoras, mas com esse nome assim tão pomposo e tão formal, né, era um jornal feminista, era um jornal que já reivindicava o direito de voto para as mulheres e o direito de educação. E outros jornais também aparecem nessa época. O Sexo Feminino, escrito pela Dona Francisca, senhorinha da Mota Diniz, que é uma mulher interessante, porque ela não faz um apelo para que os homens deixem as mulheres em liberdade. Ela faz um apelo direto às mulheres. Vamos defender, vamos conquistar nossa liberdade, que nós temos direito, certo? E enquanto a gente estiver sob a dependência econômica dos homens, nós não vamos ter liberdade. Então, ela fazia também um apelo veemente para a educação, principalmente uma educação que nos desse profissão para que pudéssemos ter um trabalho, um direito ao trabalho e um direito a um salário, né? E, logicamente, que essa mulher também já entrou, se engajou naquela luta pelo direito da mulher a participar da universidade, né? Nesse momento também aparece um outro jornal que é interessante, porque ironicamente ele se chama A Família, de Josefina Álvares Azevedo, que é a redatora principal. E esse jornal já faz campanha, além do direito ao voto, direito à educação, principalmente a educação universitária, ele faz uma campanha pelo direito ao divórcio. Dona Josefina diz o seguinte: nós não podemos continuar casadas com homens que são escolhidos pelos nossos pais. Nós temos que ter o livre-arbítrio de escolher os homens e deixar de ficar com eles no momento que nós achamos que não dá mais, que é inoportuno, né? Então ela defende o divórcio. E por último, tem uma revista, a revista Mensageira, e que traz, além de trazer questões assim, universais, pioneiras do feminismo, como a solidariedade internacional, já defende o direito à creche para as mães que trabalham, quer dizer, já almeja ver o trabalho para a mulher, né, ou a mulher no mercado de trabalho. Essa revista também denuncia a discriminação contra a mulher, que é profissional e que não pode trabalhar, porque todas as profissionais naquela época estudavam no estrangeiro, né? Tinham mulheres que fizeram advocacia no estrangeiro, mas não podiam ser advogadas aqui no Brasil, que era proibido estudar advocacia e muito proibido também exercer a profissão de advogada. Bom, então eu acho que com essa fala a gente conclui o programa de hoje, né? E vamos falar um pouco no próximo programa ainda sobre o Brasil Império. Pois é, Amelinha, é muito importante mesmo a gente conhecer a história do feminismo e da luta das mulheres no Brasil. E você sabe que na próxima quinta-feira, minha amiga, a Amelinha volta para concluir essa história de Brasil Império. E nós, com Condição de Mulher, voltamos amanhã. Até lá! ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. Em Campinas, canal 57. Agulhos. Se você economizar, não vai faltar. Todas as questões discutidas no Cairo, no Egito, na Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento, você vai ver aqui no programa Condição de Mulher desta quarta-feira. Programa Condição de Mulher pela sua Rede Mulher de Televisão.
Rede Mulher.